Segundo livro dos Reis, no capítulo 22. Segundo livro dos Reis, capítulo 22. Diz assim a palavra do Senhor: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaías de Bezocate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos orar. Deus amado, Santo de Israel, bendito Senhor. Aqui nós estamos na Tua presença. Cá nós viemos trazidos pelo Teu Espírito. E se Tu o fizeste desta forma para conosco, é porque certamente Tu tens um propósito santo, bendito e eterno para a vida de cada um de nós, desses que estão aqui no lugar de adoração, desses que estão em casa acompanhando e desses que em algum tempo irão perceber, irão ouvir, irão participar desta santa mensagem. Eu te rogo que no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, Tu possas, ó Deus, contagiar-nos, fazer-nos entender, perceber, ouvir de fato a Tua voz, de forma que nós possamos viver em novidade de vida para todos sempre, a partir da direção do Teu Santo Espírito. Te rogo por essas bênçãos com tremor e temor, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Semana passada, próxima, nós começamos a série de mensagens falando dos reis da Bíblia, dos reis de Israel, que na verdade são de Israel e de Judá, porque como eu elenquei na semana passada, o reino se dividiu depois da morte do rei Salomão. E 10 tribos e meia, mais ou menos, ficaram na parte norte de Israel e continuou se chamando Israel, até por causa da quantidade de tribos que ficaram na parte norte. O restante ficaram na parte sul, que se chamou Judá. Os reis de Judá foram um pouco melhores do que os reis de Israel, reis da parte norte. Na semana passada nós começamos falando daquele que herdou o trono do rei Salomão, seu filho Roboão, que de alguma forma foi o responsável, a partir da rebeldia do outro que se fez rei, o Jeroboão, pela divisão da igreja, a divisão do povo de Deus, a divisão do reino de Israel. Agora o reino caminha de maneira paralela. Parte do Israel de Deus está na parte norte, outra parte está na parte sul. E hoje eu quero falar, como eu falei, de um rei que não seguiu, que não andou segundo os conselhos de Deus na semana passada, que foi o Roboão, o filho de Salomão. Hoje eu quero falar de um rei que fora reto perante o Senhor. Quando você andar pelos livros dos reis e das crônicas, que são basicamente os livros que falam desses reinados e desses reis, você vai ver que alguns reis, ele vai significar este rei
andou reto diante de Deus. E quando o rei, ele não é um rei aprazível, a caminhada vai dizer que este rei, ele foi mal diante do Senhor. Ele não andou nos caminhos do Senhor. Ele não perseverou nos desígnios de Deus, naquilo que Deus havia propositado a vida daquele reinado e também daquele rei. Foi o caso, por exemplo, do pai e do avô de Josias. O seu pai Amon e o seu avô Manassés andaram distantes da vontade de Deus. Fizeram o que não era agradável a Deus. Romperam verdadeiramente com o significado. Fez o que era mal perante ao Senhor. Mas ao contrário de Roboão, que seguiu o caminho ruim do seu pai Salomão e até piorou esse caminho, o Josias não teve como exemplo nem o seu pai e nem o seu avô. O Josias, ele não andou no caminho dos seus pais, mas o texto diz que ele andou no caminho do seu pai Davi. Mas Davi não era pai de Josias. Davi era no máximo um parente distante. Josias no máximo fazia parte da árvore genealógica do Davi. E por que chama o Davi de pai? Primeiro, porque era comum pegar o patriarca mais expoente da família e fazer com que ele fosse o pai daquela árvore genealógica. Não são poucas as vezes que você ouve falar que Jesus, filho de Davi. E por que se diz que Jesus é filho de Davi? Porque Jesus é da tribo de Judá. E Davi é o expoente mais visto dessa tribo, dessa genealogia. É o mais famoso de todos. E por que diz que Josias também é filho de Davi? Pelo mesmo motivo. Porque Davi é a expressão dessa família, dessa árvore genealógica. Mas de fato o pai de Davi era Amon. O avô era Manassés. E a Bíblia diz que eles fizeram o que era mal perante ao Senhor. Esse início nos mostra uma coisa. Por mais que nós herdemos as características, as feições, tanto físicas como emocionais de nossos pais, nós não precisamos herdar aquilo que eles fizeram de mal. Josias cumpre esse desígnio. Ele não segue os passos ruins, os passos errados de seus pais. Ele não é acometido da chamada maldição hereditária. Ele copia o Davi, o pai da antiguidade, que apesar de ter feito muita coisa que não era da vontade de Deus, ainda assim o próprio Deus o chama de um homem segundo o seu coração. E Josias é chamado o grande reformador da Bíblia. Ou melhor, o grande reformador na Bíblia do povo de Deus. Por conta desses reinados extremamente controversos do seu pai e de seu avô, o povo se corrompe. Porque quando a liderança, o pastor, ele se corrompe, quando ele adoece, quando eu digo adoece, eu me refiro a uma doença espiritual, possivelmente ele vai adoecer toda a igreja. Hoje eu conversava com os irmãos sobre esse tema, pastor Marcos.
Eu lembro aqui em Mauá, não sei aonde, não sei quem foi, mas me mostraram um WhatsApp de um pastor. O WhatsApp dizia assim, Diácono Evandro: todo aquele que sair da minha igreja, eu tive uma profecia que vai morrer. Era assim. Era assim. E assim, era um pastor. Era um pastor que mandou para os membros da igreja. Possivelmente a igreja dele devia estar tendo um êxodozinho. E ele, foi lá e falou: eu vou ter que fazer alguma coisa para poder coibir esse êxodo. E aí botou um certo calafrio na alma dos irmãos. Aqueles mais ingênuos e mais desinformados falou: quer saber, eu vou ficar por aqui mesmo, vai que... Mas com toda a vênia, esse irmão, no mínimo ele não compreendeu o evangelho da graça, no máximo ele está adoecido. E a doença ministerial pode adoecer todo o povo. O Josias, ele começa o seu reinado com uma ação curadora ao povo. O povo estava adoecido, enfermo na alma, no espírito. O povo passou por maus bocados com seu pai, especialmente seu avô, e começa a adorar deuses que não são deuses, começa a fazer coisas que não eram do desígnio de Deus, começa a verdadeiramente se afastar da presença de Deus. Se você estava aqui na semana passada, você vai lembrar que no início da introdução, acerca do rei Roboão, eu disse: o grande problema do ser humano está na distância que ele está de Deus. Porque quanto mais longe de Deus, menos nítida fica a visão, menos cônscia fica a consciência, menos espiritual é a alma. E quanto mais próximo de Deus, o contrário também é verdadeiro. O povo se afasta dos desígnios de Deus e, consequentemente, se afasta de Deus. E se afasta de Deus, se afasta das promessas de Deus. E se afastando das promessas de Deus, ele está afastado das bênçãos prometidas por Deus por meio das suas promessas. Josias chega no reinado com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, uma criança começa a reinar. Esses dias na escola bíblica, na sexta-feira, eu comentava com os irmãos que eu não gosto de ouvir crianças pregando. Eu acho que o púlpito deve estar ungido de sabedoria, santidade e experiência. E as crianças não as têm para poder comunicar. Mas eu entendo quem goste, não é uma crítica não, é uma coisa pessoal, digo eu, não o Senhor. Mas nesse caso aqui o Josias começa a reinar com 8 anos de idade. É claro que ele tinha o seu tutor, e é claro que ele está aprendendo e caminhando no Senhor. Caminhando no Senhor, mas com 8 anos de idade, ele começa esse reinado tão complicado. E ele começa com algumas coisas, e essas que eu quero que você preste atenção. Porque se eu fosse tematizar a mensagem de hoje, eu diria que aqui tem o caminho para o avivamento da igreja, para o avivamento da sua vida. O avivamento é quando você revigora a sua alma, quando o teu espírito celebra a presença de Deus todos os dias, quando você está caminhando a passos largos para a plenitude do Espírito, para viver essencialmente na presença de Deus, onde Deus é o seu deitar e o seu levantar, é o pulsar do teu coração, é o lacrimejar dos seus olhos, não há nada antes de Deus, tudo está entre Ele e Ele. A sua vida, o seu desígnio, o propósito do teu coração, tudo que há em ti, bendiz o nome do Senhor. O avivamento
essa caminhada gloriosa e que todos nós, de alguma forma, devemos fazer. Obrigado, meu filho. Josias começa no reparo do templo. Josias começa olhando para aqueles que eram responsáveis por isso. Olha o sumo sacerdote e diz: olha o dinheiro, olha as ofertas, a contribuição que o povo está trazendo para a igreja, e vamos reparar o lugar de adoração, o lugar onde o povo se reunia para adorar. Vamos reparar o lugar que nós nos encontramos com Deus. Nós estamos no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, o Espírito de Deus era um espírito itinerante. Ele era caracterizado lá no lugar, o lugar da adoração. Jerusalém era o lugar da adoração. O tabernáculo era o lugar da adoração. Existe uma expressão chamada que o Espírito no Antigo Testamento ele tabernaculou, ou seja, ele estava num lugar à espera do povo. Mas hoje, no Novo Testamento, o véu se rasgou de cima para baixo. A restauração já não é mais num templo feito por mãos humanas. O apóstolo Paulo diz isso no livro do Atos. Deus já não está itinerante em um lugar à espera do povo. Ele decidiu não somente estar entre nós, mas está em nós. Então, quando nós nos apropriamos dessa palavra a respeito da restauração que Josias fez no templo, no lugar de adoração, já não é mais o conserto das paredes desse lugar. Já não é mais algum reparo que a gente possa fazer em algum lugar daqui, no lugar que nós nos reunimos para orar, para buscar o nome do Senhor. Ele se refere a mim e a você, porque você é o templo do Espírito Santo. A primeira coisa que Josias faz é como Ageu se refere ao povo na sua profecia. Ele começa uma restauração no lugar de adoração. E você é o lugar da adoração de Deus. Ele diz, é como se ele dissesse para o povo: começa esse avivamento olhando para dentro de você. Começa esse avivamento voltando-se para dentro. Vivendo mais ou menos como diz o profeta Isaías. Olha para mim, Senhor. Envia-me a mim, eu estou aqui. Olha para dentro de mim. Reconstrói-me. Restaura as brechas que porventura foram plantadas no meu ser, ou eu abri os braços para que essas brechas fizessem parte da minha vida. É como se Josias olhasse para cada um de nós, ou o Espírito Santo por meio da vida do rei Josias, e dissesse: meus filhos, comece o avivamento que vocês tanto precisam, olhando para dentro de vós, restaurando o que porventura não condiz com a caminhada da igreja na minha presença. Você é o lugar da adoração. Você é o templo do Espírito Santo. Se há alguma coisa que tem te feito de alguma forma irrelevante na seara do Senhor, hoje é tempo de restaurar essa parte da tua vida. Josias continua. E ele chama Ilquias. Ilquias conversa com ele e fala que teve um achado muito importante. Josias pergunta: que achado foi esse? E ele disse: eu encontrei o livro da lei na casa do Senhor. Sabe o que o Ilquias está falando em palavras simples para que você entenda? Há um absurdo no meio do povo.
Josias, rei, a palavra de Deus fora esquecida lá na casa do Senhor, na onde a gente chama um lugar de adoração, um lugar da procura, da busca de Deus. Aquele povo havia esquecido das santas e benditas palavras de Deus. Meus irmãos, escuta bem o que eu venho lhes falar. Se a Bíblia não é a sua regra de fé em prática, você vai enfraquecer. Você vai esmorecer. E quiçá isso te levará à morte. A Bíblia é lâmpada para a nossa vida. É luz para os nossos desígnios. Josias reúne todo o povo e lê a palavra de Deus para com o povo. Jesus fala dos princípios, dos valores, dos desígnios para a vida, daquilo que de verdade nos ensina a viver, daquilo que nunca vai passar. Essa mesma palavra diz que tudo pode passar, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. O segundo ato de Josias é uma volta à palavra de Deus. O segundo ato de Josias é olhar para mim, para você, com o olhar do Espírito Santo e dizer: meu irmão e minha irmã, volte-se para as Escrituras Sagradas. Volte-se para as letras santas. Porque nela nós temos verdadeiramente, inequivocamente, o caminho da vida eterna. Josias introduz a palavra de Deus no seio da igreja. O terceiro ato de Josias, ele procura a profetisa, Uda. E ele consulta a Deus através da profetisa. Josias vai conversar com Deus. Josias vai entrar na presença de Deus e se derramar na presença de Deus e dizer: Senhor, estou aqui, Senhor. Diga como que eu tenho que fazer. Eu não quero dar nenhum passo. Eu quero que tu me carregue aonde tu queres que eu chegue. Eu não quero dizer como que o povo tem que viver. Eu quero seguir os teus desígnios, os seus propósitos, os seus alvos para a vida desse povo. Dobre-se diante do Senhor. Encha-se da presença de Deus. Busque o Senhor da glória em todo o tempo, em todos os dias, sem levar em consideração as circunstâncias das quais você está vivendo. É como se Josias tivesse: em Deus que eu quero viver. É Deus que eu quero ouvir. Nada vai fazer com que eu faça o que eu quero fazer, que não seja o mover de Deus sobre mim. Às vezes, meus irmãos, e muitas vezes, nós queremos ver, fazer e viver. Mas o melhor da vida, melhor do povo de Deus, aqueles que amam e seguem ao Senhor, é pedir que Ele nos mostre, para que os nossos olhos contemplem a glória de Deus. É pedir que Ele nos impulsione, nos leve a fazer, nos diga o que fazer. É pedir com que Ele, no nome de Jesus, nos faça viver. Porque nele nós podemos muito mais do que imaginamos que verdadeiramente podemos, e sem Ele nada nós podemos. Finalmente,
O Josias, ele traz a igreja para celebrar o Senhor. A Páscoa, que era uma festa religiosa dos hebreus, que celebrava as bênçãos do Senhor, mas não só as bênçãos, a proteção de Deus, o cuidado de Deus havia sido esquecida na vida da igreja. Todos os anos, no tempo da Páscoa, eu sempre dou uma palavra à igreja e digo: essa é a data mais importante da vida da igreja, que é a data que nós celebramos a crucificação, o martírio, o sofrimento do nosso Senhor Jesus, a morte do nosso Senhor Jesus. Porque quem deveria sofrer aquele martírio éramos nós. Quem deveria morrer éramos nós. Mas nós celebramos também a ressurreição. E aqueles que sofrem em nome de Deus, e com Ele morre para esse mundo, com Ele também ressuscita, para a glória e pela graça dEle. Essa festa, ela representava o cuidado, o favor, as bênçãos, o cumprimento da promessa de Deus para a vida do povo. E o povo havia esquecido dessa festa. O povo havia esquecido de celebrar ao Senhor. Josias reconduz a igreja a um culto santo, onde Deus é o centro da nossa adoração, onde nós o celebramos em espírito e verdade, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele há de fazer, mas principalmente por tudo que Ele é. A partir dessas ações de Josias, o povo, a partir dessas reformas estruturais de Josias, acerca da vida religiosa, da vida de fé daquela igreja, daquele povo, o povo se depara com o avivamento do Senhor. O espírito do povo se regozija na presença de Deus. Como eu disse no início, os olhos da igreja começam a brilhar pelo Senhor. O coração da igreja começa a pulsar para o Senhor. A igreja já não se contém mais. Só a presença de Deus é suficiente, é real e é verdadeira para a vida daquele povo. Eu quero chamar você hoje, meu irmão e minha irmã, diante desse reinado do rei Josias. Começa com 8 anos. E o reinado de fato começa aos 16, 8 anos depois. Mas o reinado que provocou uma profunda transformação na vida daquele povo. E a minha oração hoje, meu irmão, no nome de Jesus, com base nessa palavra do Senhor, é que essa palavra de Deus, poderosa, eficaz, comece a provocar uma profunda transformação na vida dessa igreja, na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Que o nosso coração comece todos os dias, no nome de Jesus, a arder pelas almas perdidas, pela presença de Deus, pelo cumprimento das promessas que Ele nos fez. Porque nós buscamos e ansiamos em viver o avivamento santo do Senhor para as nossas vidas. Amém? Vamos ficar em